Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Podrome QFS e hoje eu quero mostrar para vocês, mas falar mesmo sobre um tipo de problema que acontece de vez em quando, que é meio difícil de acontecer e eu vou dizer o motivo. Olha só, o erro é esse daqui que está aqui na tela, olha só. Não é possível guardar a transação, nesse caso aqui é uma tradução do EVExpert, né? This operation is not defined for system tables. Successful metadata update, table, aí o nome da tabela, too many versions. E qual que é o motivo desse erro aqui? Ele está dizendo que você não consegue fazer uma atualização a mais nessa tabela aqui, tá? Justamente nessa tabela. E fala que tem muitas versões. Então, dá uma olhada aqui na tela e eu vou explicar para você o que acontece, por que acontece e como resolver esse tipo de problema, beleza? Então, vamos lá. Muito bem, eu tenho uma conexão aqui no meu banco de dados 2.5 e tenho também outras versões, mas eu vou começar por ele de propósito. Por quê? Porque esse erro está relacionado a muitas alterações de estrutura dentro de uma única tabela. Quer dizer o seguinte, que se você tem muitas alterações, a alteração de campo, enfim, qualquer tipo de alteração de estrutura, você tem um contador que conta quantas vezes essa tabela foi alterada, tá? E até quando chega esse contador? Chega até 255. Onde fica esse contador? Olha só, aqui a gente pode fazer o seguinte, ó, select from RDB formats, certo? E nessa tabela aqui, RDB formats, a gente tem o campo que define qual é a quantidade de vezes que essa tabela já foi alterada, certo? Então a gente tem aqui o ID da tabela, vamos trazer também a RDB relations, né? Então vou chamar isso aqui de F join RDB relations R, nesse caso, on r.rdb_relation_id igual f.rdb_relation_id. Beleza, então eu vou trazer aqui f.asterisco, né? E antes dela eu vou colocar o nome da tabela, r.rdb_relation_name, certo? Beleza, então já tem aqui o nome da tabela e os campos lá da formats, F9. Então vamos lá, todas as tabelas que estão aqui dentro dessa tabela aqui, são tabelas minhas, beleza? São tabelas criadas por mim, não tem tabela de sistema aqui, só as minhas mesmo. E aí, o que acontece? Tem aqui o ID dela e o format. Se eu ordenar aqui pelo format e vou lá para o final, ele mostra que, por exemplo, a tabela atendimento, ela já está na quinta alteração. Então, eu vou filtrar aqui pela tabela atendimento, para a gente poder observar. Então, ele tem a versão 1, a versão 2, a versão 3, a versão 4 e a versão 5, tá? Então, ele guarda todas as alterações que acontecem dentro de cada tabela minha. Beleza. Por que ele guarda isso? Porque toda vez que eu vou fazer um select em uma tabela, vamos supor, eu tive lá uma alteração de campo de integer para numeric 15.2, por exemplo. Vamos supor que eu costumava guardar a quantidade só com campo numérico, campo integer, né, sem casa decimal, e aí você entra em um cliente que trabalha com peso também, certo? E aí, no caso, o produto pesado, ele tem sempre casas decimais, às vezes 3 até 4 casas decimais você pode considerar ali, depende da precisão que você quer, certo? Então tá, você precisou fazer essa alteração de tamanho de campo, né? No caso era um integer, passou a ser um numeric 15.2, por exemplo, com duas casas decimais, 15.4 com quatro casas decimais, e aí essa alteração ela fica gravada. Por quê? Imagina que você tem uma tabela de produtos e essa tabela de produtos ela já tem milhares e milhares e milhares de registros, se não tiver milhões de registros, né? Se for pensar em uma venda item, principalmente nesse caso de quantidade, você tem milhões de registros dentro dessa tabela, tá? É muito provável. Então, o que acontece? Quando você guarda uma alteração de campo, o Firebird ele não sai alterando todos os registros que já tem preenchidos dentro dessa tabela. Por quê? Se você transforma um campo do tipo integer para numeric, ele precisa retrabalhar esses dados que estão preenchidos, precisaria, né? Retrabalhar esses campos que estão preenchidos como integer para se transformar em numeric. Só que isso custa muito para o banco de dados. Então, o que ele faz? Ele guarda que houve uma alteração, os registros antigos que estão como integer, ele vai manter como integer, certo? Só que na hora que você vai fazer um select, qualquer coisa nele, ele vai transformar esse campo no novo tipo de dados que você definiu. Então ele vai transformar para numeric 15.4, por exemplo. E essa conversão acontece em tempo de execução, certo? Então por isso que cada alteração que você faz na sua estrutura precisa ficar armazenada aqui, certo? Então ele vai contando aqui todas as alterações. Então cada alteração que houve aqui ele precisa considerar em todo o select que ele vai fazer. Vai fazer um select no atendimento, ó, tem versões diferentes aqui do atendimento. Tinha uma época que era integer, depois mudou para big int, depois mudou para numeric, por exemplo, e assim por diante.
certo? Então ele precisa saber exatamente que versão que está o registro e para qual versão ele precisa mudar para poder chegar na versão atual, certo? Então, para pensar se você precisa fazer um select em uma tabela que tem milhões de registros. Isso vai ficar cada vez mais custoso. Ah, então uma solução que muita gente já fez, eu já vi gente sugerindo isso na internet, que é o quê? Ah, tô aqui no Firebird 2.5, então deleta esses registros aqui, ó, e deixa atendimento aqui na versão 1 só, beleza? Que daí ele teria só uma versão e aí elimina o contador. Lembrando que esse contador chega no máximo até 255, certo? Chegou em 255, ele dá aquele erro que eu mostrei ali na tela, sabe? Que é esse daqui, ó. Muitas versões, certo? Muitas versões para essa tabela aqui. Então, a partir de 255, ele impede que você faça. E nem é bom deixar chegar nesse tempo aí, nessa quantidade de alterações. Por quê? Porque vai ficar cada vez mais custoso. Seu banco de dados vai ficar lento, você não sabe por quê. Então, a sugestão que eu já vi na internet foi o quê? Simplesmente dar um delete aqui, cria um registro na tabela atendimento e deixar ele como versão 1. E aí o Firebird não vai ter que ficar fazendo conversão. Só que aí você vai ter muitos problemas no seu banco de dados, porque se o seu banco passou por várias alterações, os seus registros antigos continuam na versão antiga e ele não tem mais o mapeamento do que ele precisa fazer com o registro. Cara, isso vai te dar uma dor de cabeça muito grande se você tiver que fazer uma manipulação nessa tabela. E esse também é um dos motivos pelo qual, a partir da versão 3.0, não é mais possível fazer alterações em tabela de sistema, certo? Então, as tabelas de sistema passaram a ser read-only, somente leitura, e aí você não consegue mais fazer esse tipo de manipulação porque você compromete a integridade do seu banco, beleza? E como que resolve isso daqui então? Criando um banco novo. Como que a gente cria um banco novo? Faz um backup e restaura, certo? Faz um backup, restaura, ele vai recriar toda a estrutura, vai resetar todos esses contadores, porque só o que vai importar é a versão atual. Na hora de fazer o backup e o restore, automaticamente ele já vai fazer essa conversão de todos os registros, já que ele tem que passar por todos eles, já vai fazer a conversão de todos os registros para a última versão que você tem. Então seu banco vai ficar bem mais liso. Não é só recálculo de índice que acontece na hora que você recria um banco de dados através de backup e restore, mas também essa definição aqui de versões de tabela acontece. Então, viu esse erro aqui, ó? Cara, já deve ter muita alteração nessa tabela, com certeza tem, porque chegou no limite de 255 alterações. E aí, com essa tabela dessa forma, é muito provável que você tenha outras tabelas que também sofreram várias alterações. Recomendado, faz um backup, faz um restore e sua base vai ficar limpinha, pronto para você fazer qualquer tipo de manutenção. Beleza? Então, o vídeo de hoje é isso, é mais informativo mesmo. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí, porque é extremamente importante para o canal, para eu poder saber que você está gostando do conteúdo e para o YouTube, para o Facebook, divulgar mais nosso conteúdo para outras pessoas que têm o mesmo interesse. E se você não quer perder novidades do canal, evento, vídeo novo, vídeo antigo que já passou e você quer ter acesso a eles, dá uma olhadinha lá no canal do Telegram. O canal do Telegram é gratuito para acessar e lá eu tenho catálogos de tudo que já aconteceu no canal. Todo o histórico do canal, vídeo, evento, tudo tá linkado lá para você clicar e assistir aonde você preferir. Beleza? Então, se for do seu assunto, é só clicar. Se não for, é só ignorar e esperar o próximo. Beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Valeu, falou. Tchau, tchau.